Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário TORD11. Esse fundo imobiliário nos últimos 6 meses teve uma rentabilidade negativa de mais de 31%. O que será que está acontecendo com o fundo? Será que vale a pena? No final do vídeo eu vou te dar a minha opinião e lembrando que é somente a minha opinião, não é nenhuma indicação de investimentos. O intuito desse canal é você aprender sobre investimentos de uma forma mais simples e fácil e direta. Começamos a analisar o TORD11 exatamente por sua estratégia. Isso é fundamental a gente entender para a gente saber por que está acontecendo isso que está acontecendo com o fundo e quais os riscos que a gente tem. Então o TORD11, o que ele faz hoje? Ele hoje busca o seu patrimônio com retorno significativamente acima da média do mercado. É um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários que utiliza a sobra de caixa para alocar em crise e outros papéis de dívida por meio de estruturas muitas vezes não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado. Para você entender como que funciona o TORD11. O TORD11 ele é um fundo híbrido, então ele tem um pouquinho de fundos imobiliários, ele tem um pouquinho de CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários, e ele tem um pouquinho de equities. O que são esses equities? São participações societárias de desenvolvimentos em determinados empreendimentos. Então ele tem um certo risco a mais do que outros tipos de fundos imobiliários, porque ele tem uma participação que a gente chama de desenvolvimento. O que são desenvolvimentos? São construções de empreendimentos para você poder fazer uma venda. Então isso requer um risco maior, exatamente por causa desse risco, esse fundo também paga muito mais. E é essa estratégia que ele utiliza. Então, se a gente olhar a alocação da carteira por porcentagem de setores, a gente consegue ver que ele tem 17,3% em CRIs, 40,5% em fundos imobiliários e 41,8% em equity. Então ele tem um certo risco a mais porque ele tem uma boa parte da sua carteira em equity. E se a gente olhar a parte do equity aqui, o monitoramento do projeto, a gente consegue entender o seguinte: ele está na fase de período de obra. Então como que funciona o equity? Primeiramente, você investe o dinheiro na obra, então a gente consegue ver que aqui ele só teve custos financeiros para depois você ter o recebimento dos lucros e o retorno do capital. Então, para você entender basicamente como que funciona esse desenvolvimento do TORD11, é exatamente o seguinte: eles compram o loteamento, eles desenvolvem a infraestrutura, que é aquele período de obra que eu mostrei para você, e só depois, quando você faz a venda, que você retira esse lucro e entrega para os cotistas. Isso é muito importante você entender como que funciona, para você saber os riscos por trás disso, porque esse empreendimento pode dar errado. E aí que está o risco desse projeto. E agora vamos olhar a carteira do TORD11 agora por setor. Ele tem hoje 78,8% no setor de hotéis. E qual que é o grande problema e risco nesse setor? Quando a Selic está muito mais alta, quando a nossa taxa está mais alta, as pessoas normalmente não querem viajar, não querem sair, querem se segurar o máximo possível. Então esse setor sofre bastante. Ainda a gente tem aqui 13% na parte residencial, 2,5% em lazer e o restante ali em papel. E aqui embaixo a gente consegue ver que dentro desses ativos, 46,3% são ativos performados, então são construídos, e 53,7% não são performados, então eles não estão construídos ainda. Olhando a questão dos seus CRIs, a gente consegue ver que grande parte, 87,8%, são da classe subordinada. O que isso significa? Eles pagam um prêmio maior, porém tem um risco muito mais elevado. E se a gente olhar aqui a carteira de CRIs, ele tem muito poucos ativos, não é uma carteira muito grande de CRIs. Olhando mais embaixo, a carteira de fundos imobiliários, somente 5 fundos imobiliários. E o portfólio de equities, que a gente viu que a grande parte do fundo são apenas distribuídos em 5 equities. E na minha visão, a diversificação pesa demais, aumenta demais o risco do fundo, porque se caso acontecer alguma coisa com qualquer ativo desse fundo, isso vai afetar diretamente na distribuição para nós cotistas. Então, a diversificação ela é muito importante e nesse caso, eu acredito que está pesando bastante no TORD11. Além disso, como a gente viu, ele tem hoje 40,5% em fundos imobiliários e esses fundos imobiliários, na grande parte, não distribuem dividendos. E agora a gente vai analisar
o detalhe do portfólio de equities do Tord 11. Lembrando que o equity é a grande parte do portfólio. A gente vai começar a analisar o Carvana Residence e a gente precisa ficar esperto com esses dois pontos aqui, ó, pontos em vermelho e pontos verde. O que que significa? Vermelho é que está acontecendo algum problema e verde é que está tudo certo. A gente consegue ver que o custo de obra e execução da obra estão em vermelho, e o que que a gente pode pressupor disso é que o custo de obra pode ser mais elevado do que eles projetaram e execução de obra pode estar atrasado. Além disso, aqui embaixo a gente vê que a taxa de distrato foi uma taxa muito alta de 72,2%. Então a gente está vendo que o Carvana Residence está sofrendo bastante nesse momento. E rodando aqui embaixo, a gente vai olhar agora aqui sobre o Macaira Residence, e a gente pode ver que tem um ponto em amarelo aqui, que é um ponto de atenção a gestora precisa ter no índice da inadimplência. Continuando mais aqui embaixo, rodando aqui, o Hilton tá tudo certo, o Ondas Praia Resort também tudo certo, o Resort do Lago também tem os mesmos problemas de custo de obra e execução de obra. E o último relatório, ele comunicou que em dezembro todas as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade de suas obrigações. Então, aparentemente, até o momento, vai sair o próximo relatório referente a janeiro daqui a uns dias. Até o momento, todas as operações do fundo estão todas adimplentes, estão todas tranquilas. E a gente teve agora no dia 13, e por causa dessa queda muito forte do fundo, no dia 13 de fevereiro, a administração esclarece que não tem conhecimento de fato relevante específico que possa justificar ou motivar a variação do valor da cota do fundo no mercado secundário. Eles emitiram um relatório para explicar que eles não sabem por que está caindo tanto a cota assim. Se a gente olhar aqui no site do Status Invest, a gente consegue ver que hoje ele está a 0,39 o seu valor patrimonial, a 61% abaixo do seu valor do patrimônio. Então está muito abaixo do seu valor do patrimônio. E se a gente olhar agora o último dividendo que foi pago no dia 14, foi de 0,05 centavos. Ele pagou em janeiro 4 centavos, agora pagou 5. Então o fundo está totalmente descontado. E se a gente calcular quanto ele está pagando, né, de dividendos, se a gente fosse basear no último dividendo e pegar nos últimos 12 meses, a gente vai ver aqui, ó, 0,89 vezes 12, daria hoje o patamar de 10,68% ao ano, no referente ao último pagamento, né? Então o preço de R$ 5,50 pagando 10,68%. É uma rentabilidade muito alta, né, frente a um fundo que está muito descontado. Então, na minha visão, ele é um fundo que ele tem mais riscos para ele investir em desenvolvimento, porém ele está muito descontado e a alta da Selic está influenciando demais na baixa dos fundos imobiliários. E acredito que aconteceu isso também com o Tord 11, influenciou na cotação do Tord 11, porque com a taxa Selic alta, as pessoas preferem sair dos fundos imobiliários e investir na renda fixa que tem mais segurança e com retorno maior nesse momento. Porém, a taxa Selic em algum momento ela vai cair novamente. Quem está aproveitando as oportunidades agora em fundos imobiliários estão comprando muito mais barato. E quando ela retornar, você já vai ter mais cotas e vai estar recebendo mais dividendos. Então o vídeo era esse. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. A gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.